Boa tarde, a gente vai começar o tema 4 do ciclo de lives Boca no Trombone, 5 temas para a dança. Esse ciclo é um ciclo promovido pelas oficinas culturais, pela Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa e da Cultura Poieses. Nós vamos um pouquinho antes, vamos ver se já são 3 horas, faltam 2 minutos. Então eu vou recomeçar quando começar às 15 horas novamente, para esperar todos os que estão convidados. É uma live, é uma palestra, uma conferência sobre um tema da dança dentro do ciclo de lives Boca no Trombone. Tem um monte de gente entrando, a Oneide, o Diogo, a Kelly. Deixa eu dar uma arrumada aqui para eu ir. Boa tarde, para eu ver direitinho quem tá entrando e me posicionar de um jeito. Milene, mais gente, Nayara, para que eu também possa eventualmente ler. A gente organiza essas lives desde a primeira, que infelizmente não foi gravada, porque a gente estava se acertando ainda com o sistema live, começou no dia 27 de maio. A gente, eu digo eu e a equipe, né, que das oficinas culturais, da Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa, OS da Cultura Poieses, tem atrás de qualquer tipo de atividade, ação que se organize institucionalmente. Bom, dia 27 de maio a gente não estava muito preparado para começar esse ciclo, digamos assim, mas a partir do tema 2, que foi o ensino da dança 2 ou 3 lógicas, e depois o tema 3, que é dança no Brasil entre culturas, e finalmente esse, que é o 4, local, regional, global, desafios híbridos. Essas lives ficarão gravadas no Instagram das oficinas culturais. Então vamos lá. Boa tarde para, eu já disse boa tarde para algumas pessoas que já estavam aqui na sala. Boa tarde para quem está entrando e vamos começar novamente. Bom, Boca no Trombone, 5 temas para a dança. Essa proposta veio como uma proposta de atividade nesse período, né? Nesse período que vivemos hoje aqui no Brasil, na dança e todos os contextos e os universos onde a dança está colocada e nas possibilidades e nas suas formas de manifestação contextual, real, sempre num desafio grande nesse período, que é transformar a ausência em presença e ver como que se finca o pé no protagonismo da dança. Na verdade, isso já vem, essa minha vontade desse finca-pé na dança, pela dança, sobre a dança, digamos assim, já vinha de antes da proposição desse ciclo de lives, por acreditar e por trabalhar com isso há muito tempo, que a dança, sim, ela é protagonista em vários processos, em vários lugares, em várias possibilidades de estar no mundo, mas algumas vezes ela passa um tanto quanto desapercebida, né? E uma das hipóteses minhas levantadas a partir de muito tempo seria uma oscilação entre a dança, uma respiração entre a dança. Ela está na cultura, ela está na sociedade, então uma respiração, uma relação, uma constelação da dança com as questões corporais, né? E se hoje a gente está vivendo uma crise corporal muito grande a partir de um tempo grande de isolamento que vai se tornando menos isolamento na medida em que os pactos sociais de cada lugar do mundo vão sendo feitos e refeitos, ou seja, um desconfinamento é possível em alguns lugares, em alguns países, dentro de determinados países ele é possível ou não, a partir de determinadas características desse lugar e de como a pandemia se manifesta. Nós estamos testando várias possibilidades de atuação. Nós, os pensadores da dança, aqueles que estudam,
que estão dentro do que eu chamo de estudos culturais em dança, e os artistas mesmo, os professores, os bailarinos, os alunos de dança, as universidades, todo mundo que compõe o que eu chamo os povos da dança. Então vamos lá. Hoje o tema, tenho que me apresentar. Meu nome é Cássia Navas, eu sou uma pesquisadora de longo curso. Atualmente, ensino no pós-graduação, no programa de pós-graduação Artes da Cena da Universidade de Campinas, dentro do complexo que é o Instituto de Artes. Oriento pesquisas de mestrado, doutorado e supervisiono pós-doutorados. Tenho grupos de pesquisa e, como sempre, dentro da minha trajetória e dentro do que me foi possível, eu trabalho também em vários projetos que são da dança, também fora da academia entendida como universidade. Isso é uma condição minha de origem, de pesquisadora. Eu inventei de ser pesquisadora antes que tivesse programas de pós-graduação que acolhessem a dança como pesquisa acadêmica, e eu sigo com isso, de variadas formas, né? Então eu sou curadora, fui de alguns programas, assisto dança em permanência na minha cidade e em qualquer cidade onde eu posso estar. Assisto ou assistia, né? E voltaremos a assistir dança em permanência. E principalmente ensaios e aulas, né? Que isso me faz muita falta, como que a dança se constrói. Tá, esse é o quarto tema, quarta live, local, regional, global, desafios híbridos. Local, regional, global, 2 pontos, desafios híbridos. E nós vamos ter um último tema, numa última live, a live 5, que vai ser no dia 22 de julho, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo horário, das 15 às 16 horas, que se chama Dança Hoje, 2 pontos, Ritos de Passagem. Grande parte das coisas que eu vou tratar aqui, elas estão referenciadas em artigos, capítulos de livros que eu venho publicando, e textos pequenos, textos mais curtos, ao longo da minha trajetória, e esses textos podem ser encontrados no meu blog, que é www.cassianavas.com.br, e que talvez as pessoas que estão me acompanhando na produção, mediação dessa live possam colocar aí o blog, né? Escrever aí no chat, www.cassianavas.com.br. E ali também eu sempre releio os textos, né, que eu me embasei para fazer cada uma dessas conferências. Tem uma intrincada rede de pesquisadores e intelectuais e mesmo criadores que escreveram sobre a sua arte, referenciados nas bibliografias, nas referências bibliográficas, e não só, nas videografias que estão colocadas dentro desses textos, nas referências de uma maneira geral, bibliográficas, videográficas e, mais recentemente, novas mídias. E é interessante que os textos que eu vou tratar hoje e que estão lá no blog, basicamente, vão ter textos desde 1996 até 2017. Então eu não tinha me dado conta, mas é um espectro grande. Mas tem uma linha que eu vou costurar com vocês. Talvez essas 2 últimas lives sejam as lives mais customizadas, digamos assim, mais referentes para esse momento que a gente está vivendo agora. Que momento? Desde o momento que eu estou há quase 4 meses, né, em isolamento, aqui na cidade de São Paulo, Brasil, que eu fui convocada, de certa maneira, e aceitei as convocações para dar cursos online, e eu tenho que agradecer aqui publicamente a Escola de Dança da Vila das Artes, de Fortaleza, no Ceará, da onde veio a primeira convocação para dar um curso de História da Dança online no comecinho de maio, já, né? Então quase um mês antes do início desse ciclo aqui, Boca no Trombone. E aquele curso foi um curso impressionantemente experimental, tanto para quem
para mim, que era professora, a equipe que mediou e produziu e os alunos. Então, desde esse momento eu comecei a ser convocada e me convocar para pensar determinadas questões, sim, a partir do que eu já tinha como base de reflexão feita em permanência a partir de ver e rever dança há muitos anos, né? Há muitos anos que eu faço isso e tô com saudade de ver dança ao vivo, mas de certa maneira eu realizei que tem muita dança dentro de mim e isso me fez respirar. Voltando à questão da respiração, respirar e esperar, esse ciclo de lives também foi pensado para ser quinzenal, para que todos os que estão produzindo o conteúdo junto comigo, que é bastante gente articulada em todos esses escritos e que eu convoco a partir das minhas reflexões, dos meus próprios escritos, foi pensado para ter 15 dias entre uma live e outra, esse ciclo, para que a gente pudesse respirar e ser convocada pelas ideias. Não só convocar as ideias, mas ser convocadas por elas. Então, respiremos na espera, né, de que tanta dança, que eu sei que mora aí também dentro de tanta gente que está me assistindo, faça a diferença para os futuros desafios que nós teremos que enfrentar, não só como povo de dança, mas como espécie sobre o planeta. E eu tenho essa hipótese que a dança, dentro da especificidade dela, não só a arte, sim, a questão da cultura, da arte e da dança, ela pode vir a partir da reflexão sobre ela, a organizar determinadas questões para o futuro. Essas duas lives são a respeito um pouco disso. Depois vocês vão me falar. A partir já dessa experiência curta, curtíssima, tem um monte de coisa que a gente não sabe. Eu mesma, outro dia estava conversando com um amigo meu e falou assim, bom, vai acontecer isso, o filósofo tal está dizendo isso, a projeção. Sim, a gente precisa fazer projeção. Projeção e projeto é sonho. Quem não sonha não consegue segurar o rojão do real, né? Não é só devaneio, é sonho, é projeção, projeto. Você coloca um ponto e vai até lá, querendo que seja em linha reta. Às vezes nem sempre dá certo, às vezes você tem que fazer curvas. Aliás, tem gente que gosta mais, né, das curvas para unir dois pontos. E às vezes aquele ponto é um lugar para onde você avança e ele sempre te escapa. Mas o importante é que você vá até ele. É o processo, e nesse processo vários outros pontos vão se interpolando. Então essas duas lives já são fruto, isso é uma hipótese minha, dessa experiência laboratorial que a gente está vivendo, que é muito rica, mas também muito penosa, por um outro lado, né? Muito interessante, mas também às vezes, ai, o que será do amanhã? Tenhamos esperança, porque a gente não está partindo do zero. Nós não nascemos agora. A gente está trabalhando há muito tempo. E antes de nós, muita gente já trabalhou. E pensou, e refletiu, e se opôs entre si, coletivamente ou dualmente. Então, vamos com esperança. De novo, vamos lá? Local, regional, global, desafios híbridos. Não tem dança nesse nome, né? Mas é sobre dança. Então, aqueles que estejam chegando agora, eventualmente, ou agora ao vivo, ou nos registros, é sobre dança, é a partir da dança. É uma discussão proposta a partir da dança, mas é uma discussão local, regional, global, e que propõe, ou que aponta para desafios híbridos. E a gente vai falar dos desafios híbridos também no dia 22 de julho, tema 5. Bom, essa questão local, regional, global, que é discutida em inúmeras disciplinas, muitas
muitos campos do conhecimento humano, ela sempre opõe, digamos assim, aqui eu coloquei 3, né, para não colocar o binômio, eu geralmente trabalho com trilogias, e depois se vocês quiserem saber por que eu trabalho com trilogias, vocês podem perguntar, porque hoje tentarei, de fato, nos últimos 15 minutos dessa live, responder as questões. Não todas, mas aquelas que a gente vai escolhendo. Eu tenho aqui um WhatsApp e essas questões vão sendo mandadas. Então enviem questões, né, ao longo dessa live, que é um período curto de pensamento, intenso, suspenso no tempo, mas vamos lá. Então, às vezes as questões que vocês me mandam não são nem questões, são debates encarnados, me dá uma certa agonia, mas hoje vamos ver se tem espaço para isso. É interessante. Não só para quem pergunta, é muito interessante para quem responde. Bom, então, local, regional e global sempre coloca em oposição a questões de ser daqui, ser de lá, já que o local é daqui, o regional talvez seja ali perto, mas é de lá, e o global é mais para lá. Então, aqui, lá e acolá, de certa maneira. E a questão do fora e do dentro em oposição, do que é nosso, o que é dos outros, e principalmente agora, o que é de dentro, o que é de fora, o que é nosso, o que é dos outros, tem, digamos assim, assumido contornos às vezes dramáticos. O vírus não é meu, veio de fora, por exemplo. Quem me infectou, quem me infectará? Questões retóricas, porque até agora aqui em casa tá tudo bem. Mas o que é de fora da minha casa, o que é de dentro, o que é do meu condomínio, o que não é? E agora isso, o que é de um país, o que é do outro país, quais são os cidadãos, sim, todos somos cidadãos, de um país que não vamos poder entrar num país formado por outros cidadãos por conta de questões sanitárias, como seremos recebidos nesse país por ser de fora, sendo que os de dentro também já estiveram doentes? Então são questões que agora explodem como fogos de artifício. Aqui e agora na atualidade, onde já se fala de um novo normal. E a respeito desse novo normal, para mim, normal é sempre normal. Então não tem novo nem velho, né? A normalidade é uma coisa muito complexa para a gente tratar, principalmente quando a gente fala de local, regional e global, onde a gente está falando de nosso e dos outros, porque como diria Caetano Veloso, numa canção que se chama Vaca Profana, num álbum que se chamou Totalmente Demais, de 1986, de perto ninguém é normal. Né? Então, se a gente vai falar de novo normal e antigo normal, era tão normal assim se a gente olhasse de perto o que estava acontecendo? E agora o novo normal vai ser porque é novo, diferente? Não sabemos. Não sabemos. Então, as hipóteses, uns que sim, outros que não, mas a gente não sabe. E para isso a gente vai ter que ter paciência, respirar e articular grandes laboratórios do planeta. Tá, mas aí que se a gente vai falar de dança local, né? Eu vou começar por aqui. A dança, se a gente vai falar de uma dança local, e que aí pode ser local numa cidade, num bairro, e o regional eventualmente pode ser transformado em mais universal do que esse local, onde em princípio a gente vai buscar características identitárias no sentido de redundâncias que se repetem e o novo que se agrega a essa redundância. Eu vou falar de 2 polos, o polo dos artistas e o polo das plateias. Porque uma das coisas que de fato devem preocupar, e já estavam preocupando quem faz dança, é onde estão as plateias de dança. E onde elas estarão? Essas plateias locais. Já que hoje, com tanta live, com tanto espetáculo sendo divulgado pelas telas, no entretelas, inclusive espetáculos e obras sendo feitos nos entretelas, nisso que eu estou chamando de espaço entretela, não é tão global assim, não é tão local assim, você pode fazer, né? Em topologias que se transformam numa topologia através de vários procedimentos da inteligência artificial, que estão aí colocados a serviço, mas que topologia é uma topologia borrada do entre telas, daquela que a gente conhece.
pessoas ensaiando cada um na sua casa e filmando, etc. E algumas com cachorros, gatos, etc. E outros tipos de objetos, ou seja, buscando alteridade. Quem vai querer ver isso novamente? Então, assim, o que seriam plateias locais? E as plateias locais vão se interessar pela dança? Questões para a gente discutir um pouco mais no final. E a questão da localização, então, eu estou falando em dois polos. Quem faz, os artistas, e aqueles que assistem, as plateias, tá? Isso foi tratado por mim num pós-doc que eu fiz em 2001, quando eu também comecei a investigar por que determinados coreógrafos, criadores do Brasil, no Brasil, começaram a trabalhar novamente com questões de identidade, novamente com questões da identidade nacional no sentido, não no sentido supremacista, do sentido que o fascismo se apropria da identidade nacional, que é uma coisa imunitária, como a gente chamaria agora, né? Uma coisa que você é inoculado por aquele vírus da identidade nacional e você se fecha à mobilidade do que seja. Essa questão que é intercambiante, né? Uma nação como algo, uma identidade local, como algo que se faz e se desfaz. Não tudo, tem traços que insistem em se manifestar. E eu tratei um pouco disso na live 3, quando eu falei do Brasil, dança no Brasil entre culturas. Tá, então eu pesquisei esses criadores do Brasil para perguntar, mas por que essa gente tá falando sobre forró, tá falando sobre a experiência das mulheres nas ruas de Rio Preto, ou voltou a trabalhar as antigas canções do rádio, cantadas por uma Carmen Miranda, ou então porque se está falando de Monteiro Lobato ou Machado de Assis. Então isso já, e lá a minha hipótese nesse pós-doutorado era uma busca de uma identificação com plateias que esses criadores, os artistas, sabem das crises algumas vezes antes do tempo. Artistas e cientistas tecem hipóteses também sobre crise antes do tempo. E esses 6 artistas, 6 criadores, estavam no cerne dessa discussão da crise das plateias. Tá, então vai ter. Eu vou falar desses 2 polos e isso eu gostaria que vocês pensassem comigo. Tem um artigo sobre isso, que é sobre dramaturgias de dança no meu blog, mas vamos pensando. Depois o regional, então saiu do local, sempre dividido aí entre plateias e artistas. E o regional, ele pode ser também um grupamento meio geopolítico, as regiões, por exemplo, do país, que juntam vários locais e que eventualmente aponta para uma questão de uma geolocalização local, mas também para uma coisa mais globalizada, porque mais geral o regional. Então o regional é um lugar de entre o local e o global de atrito, de fronteirização. E talvez nós tenhamos que trabalhar com as questões regionais nesse sentido de geolocalização para fazer pequenas turnês, cada um no seu carro. Vamos ver quem tem coragem de colocar, enquanto produtor, um monte de companhia num lombo de um avião e mandar lá para o norte do país. E aí não vai ser ou vir lá do Amazonas para cá. E não vai ser uma questão só de custo financeiro, mas de custo simbólico e sanitário. A gente vai talvez fazer arranjos mais locais e regionais para ver dança em presença e circular a dança. Porque não vai dar para só vermos dança no lugar, isso não é da dança. Na dança tem alguma coisa, principalmente as trupes, de pé na estrada. Pé na estrada, diferentemente, aí assim, em presença. A questão da construção da presença na ausência é um dos desafios do rito de passagem que eu vou falar no próximo, daqui 15 dias, na nossa última live. Tá, vamos para o global, que nós já estamos quase com meia hora de live. Ai, que aflição, no final é pouco tempo. E aí eu vou falar sobre a armadilha do universal e do global, né? Tem a armadilha do global, ela é construída, digamos assim, por ela pode cair, por exemplo, pela armadilha de falar na globalização, a gente pode cair
numa falácia de uma desterritorialização completa, sem tempo, espaço e, portanto, sem história. Que coisa. E aí não é só o global, também é universal, né? Global barra universal. Repetirei. De uma armadilha da desterritorialização completa, sem tempo, espaço, sem história. História, tempo, espaço. Então você é bailarino da onde? Exatamente. Talvez isso daqui 30 anos, 20, 15, a gente tenha bailarinos que só tenham feito aulas e dançados por programas. Não sei, aí a gente vai ter que pensar de novo. Até esse momento, os bailarinos foram treinados num determinado lugar, por determinados professores, e transitaram num contexto que forma uma cultura corporal. Então tem uma história. Não uma história simplesmente profissional, mas uma história corporal, uma história da dança, que tipo de dança social, quantos carnavais, quantos mergulhos na praia aquelas pessoas deram diferentemente, quanto calor passou, quanto frio passou, não precisa ser só calor. E que tipo de formação coreográfica teve? Que formação ele teve? Né? Então tem uma história. E essa história, ela vem arrastada no palco, quando alguém sobe no palco. Ela vem arrastada quando uma professora pede para alguém pegar numa barra ou não, dentro de uma sala de aula. Quando uma professora se preocupa em pedir para uma criança que está fazendo aula por Zoom, coloque alguma coisa embaixo do seu pé porque está muito frio, né? Ou então quando fecha a cortina porque não precisa de espelho, ou quando abre a cortina porque precisa de espelho. E agora todo mundo tá tendo espelho, eu mesmo, né? Quando eu tô falando com você, tô me vendo no espelho. Então tudo isso tem uma questão especular importante nessa dança entre tela e falar para uma tela. Tá, e aí tem um mestre nosso, quando a gente trabalha com as questões do local, do regional e global, que é o Stuart Hall, em várias obras, mas numa especificamente, que depois eu posso passar para vocês, quando ele é citado num capítulo de um livro, de uma coletânea de capítulos organizada por mim, pela Isabelle Launay e pelo o Henrique Rochelle. No texto da Isabelle Launay ele é citado e ele fala de dois globalismos. Então a primeira globalização é aquela que trata as identidades nacionais de maneira racializada, hierarquizada, mas atenção, é racializada, é identidade nacional, mas ela sempre está mirando um centro. E esse centro, ele está muito vinculado à questão do moderno, um moderno que vem como uma forma importada do que a gente chama do eurocentrismo ou de um centrismo, né, de um logocentrismo que emana de determinadas, logo-corpocentrismo, que para não dividir corpo e logos, que emana de determinadas localidades do planeta. A segunda globalização para o Stuart Hall é da diversidade, mas ao mesmo tempo a sua negação. Então avançamos. Então, primeiro tem uma identidade nacional racializada, única, mas que sempre tem a questão da centralização. A segunda globalização é da diversidade, mas ao mesmo tempo uma diversidade que se vende como sendo exótica, do exotismo. Eu recebi uma mensagem aqui de uma das meninas que está me acompanhando, vamos ver se é importante. Só um minutinho. Seria o ponto, né? Não é nada importante. Quer dizer, é importante, mas não é nada que tenha que, sei lá, às vezes cai, eu não vejo, etc. Não é nada da dinâmica. Então a segunda globalização é essa diversidade, mas ao mesmo tempo a sua negação. Por que a sua negação? Porque trata essa diversidade como um exotismo, né?
e algumas vezes transformando o multiculturalismo só num nome diferente para esse exotismo. Mas o interessante nessas duas globalizações, desses dois ciclos de globalização, nesses textos do Stuart Hall, citados pela Lonen nesse artigo, e eu vou trabalhar com ele em outros textos, com outros artigos, é que ambas as globalizações tratam dessa identidade nacional centralizada e racializada, hierarquizada frente a um centro, é a segunda globalização que vende o multiculturalismo como exótico como bens culturais. E quanto bens culturais, não fica muito importante ou necessário digitalizar, dizer o que é isso, dizer, de fazer de fato um tipo de tratar cada um desses bens culturais, não só enquanto produto, mas enquanto algo que vem de uma cultura e, portanto, ancorado num contexto histórico, num tempo, espaço. Isso é uma questão muito cara para mim. Eu tratei disso num livro que chama Dança e Mundialização e Não Globalização, aonde eu trato de uma das bienais de dança de Lyon, que foi a Bienal Aquarela do Brasil, uma bienal segundo os curadores Verde e Amarela, quando um pacote de dança do Brasil viajou para Lyon para ser recebido por uma plateia local e especialistas e críticos, e o que embalou esse pacote foi o pacote da diversidade e do multiculturalismo, e não a especificidade ou local ou pelo menos regional de que uniria todos esses espetáculos, ou não. O que era consenso, o que era dissenso, o que unia e o que separava. Ou seja, um pacote embalado por um grande papel laminado do diverso e completamente descontextualizado, o que não tinha ocorrido com a Bienal norte-americana dos Estados Unidos, que tinha acontecido um pouco antes dessa Bienal, uma das Bienais latinas. Nós entramos numa subcategoria que era Bienal Latina. Não era nem latino-americana, era latinas, né? Então aí vai de encontro a essa questão da segunda globalização. Mas aí eu pergunto para vocês, qual seria a terceira globalização hoje? Em dança. E qual a globalização possível? E qual a relação possível com esse global? Que eu vou tratar disso em termos não só de plateias, mas também em termos de obras, em relação ao local e regional. O regional no centro, aqui local, regional e global. Nesse momento e pós-pandemia. É uma oportunidade ímpar. Minha como pesquisadora, respira, de vocês que fazem dança, cultura e arte, pensar sobre isso. Um novo global. Não um novo normal, necessariamente, mas um novo global, né? Um outro global. Senão eu estaria me contradizendo sobre a questão do novo normal, que eu anunciei desde o começo, no comecinho dessa live. Um novo global. Apesar de que é uma maluquice, por exemplo, quando eu já ouvi várias vezes em jornais e telediários, na televisão, não só do Brasil, mas de outros planetas, de outros países do planeta, que sempre falavam assim, problemas globais, soluções globais. Acho que vocês já ouviram isso. O que quer dizer isso? Nada. Nada. Não existe solução global, né? Nós estamos num tempo e espaço, ancorados nesse tempo e espaço, que é uma história. Sim, vai haver mudanças, já está havendo uma mudança, né? A apreensão de tela, a sensação de ubiquidade que a gente tem de estar em toda parte. A sensação e talvez a percepção que gere conhecimento e episteme,
corporal e outras nesse sentido. Mas de fato, enquanto seres humanos, nós ainda estamos ancorados no tempo e espaço, ou seja, ainda não tem teletransporte. Seria um sonho de consumo, né? Jornada nas estrelas, mas não tem teletransporte ainda, né? E segundo Einstein, se a gente for estudar os físicos a partir de Einstein, parece que vai demorar. Assim, haverá veículos que nos transportem rapidamente para lá e para cá, mas vai demorar. Então vamos lá, né? Então voltando à questão desse global, que nesse momento tem um corpo em colapso, né? A gente passou de uma crise de corpo, sobre a qual eu vou falar na live 5, tema 5, dança hoje, rito de passagem, mas agora tem um colapso corporal, né? E não se sabe se depois desse colapso corporal nós vamos enjoar desse tipo de comunicação e passemos todos a dançar, por exemplo, ou a ter uma vontade de ser plateia de dança, de fazer dança, e aí vamos ver que tipo de dança, ver gente dançando, voltar para a questão da ritualidade. Não se sabe se vai ser isso vai resultar nisso, ou simplesmente vamos embarcar mais massivamente na questão do virtual, ou os dois. Mas isso são questões bem importantes para trabalhar a questão do local, regional e global nesse momento para a dança, e foi por isso, inclusive, que eu propus essa live, esse tema, e ele teria que ser ou o último ou o penúltimo, como hoje acontece, para eu até pensar mais junto com tantos outros pesquisadores que estão nas lives, que estão nos jornais. Eu adoro live, por exemplo. Não todas, porque tem algumas que é um pouco BBB, né? Big Brother Brasil, entre outras, porque não é só no Brasil, mas tem uns conteúdos aos quais eu não teria acesso se não fosse pelas lives. Então, gente, obrigada por algumas lives. Então vamos lá, voltando ao local. Do que se trata, né? Tem aí, novamente, voltando para a questão da arte, do artista. Eu tenho uma segunda trilogia que eu trabalho há muitos anos, e aí tem um texto sobre isso num verbete, né, de dicionário que está no meu blog de 2003, que chama Dança Brasileira do Final do Século XX. Veja só, já existiu um final do século passado em alguns de nós que estamos aqui nessa live, né, inclusive eu, já fizemos uma passagem do século 20 para o 21. O que significa isso? Nada. Né, teve a passagem do milênio outro dia e todo mundo falava, passamos do milênio. O que significa isso para uma vida sobre o planeta? Pouco, né? Mas tem aquele festejo, aquela história, porque a gente tem uma dimensão da nossa vida no tempo e no espaço e daquela que nos precedeu. 100 anos já é uma coisa, assim, agoniante. 1000, então, só quando eu tiver teletransporte, vamos lá, né? Então, dança no Brasil, do Brasil e sobre o Brasil. É interessante vocês lerem essa trilogia nesse artigo, meu Dança Brasileira no Final do Século XX. Então, o que seria a dança no Brasil? Ou no local, né? Aí estou voltando à questão Brasil como local. É tudo que se faz aqui sobre o território brasileiro, ou seja, estabelecendo sobre o território brasileiro uma relação de continuidade, colado, assim, em cima. Não é sobre a respeito, é sobre em cima. Do seria a dança que pertence, o do aponta por uma partícula de pertença, né? Do Brasil, é daqueles que fazem, e nesse caso específico, quando eu estou falando aqui de artistas profissionais da dança, é deles. E sobre o Brasil, que seria o terceiro item dessa trilogia, é tudo que é a respeito do Brasil. E nesse a respeito do Brasil, não são só temas, por exemplo, a Floresta do Amazonas, ou um tema musical que seja de um artista brasileiro, ou a partir do Portinari, que são quadros, né? É uma dramaturgia pictórica que vem de um artista do Brasil. Pode ser só a movimentação daqueles que fazem do Brasil, os bailarinos, porque aí sim o estado de corpo,
A coreografia, o acento do que você faz é um tema corporal. Então é sobre o Brasil. É mais amplo. Não é só dramaturgia literária, nem dramaturgia que vem da literatura, nem pictórica, nem sonora, nem visual. Visual, pictórica visual, sonora ou de matriz verbal. Pode ser essa que está aí, nesse contexto do corpo do bailarino, que vem de uma cultura corporal, de uma cultura da dança e tem uma cultura coreográfica. Tá. E aí eu parto de não o que é dança do Brasil, mas é onde é dança no Brasil, em qual local do Brasil, de quem é essa dança, quem é o bailarino que toma em mãos, em corpo, corpo e mente, logos e corporeidades, essa dança, e a respeito do quê? Então a gente afunila um pouco essa questão e revira a questão também da identidade para um outro lado, que não é essa da supremacia única, que eu tenho a nação, eu sou a nação. Não, nós somos a nação e nós somos diversos. Só dizer que nós somos diversos não basta. Precisa estudar o que é essa diversidade. Dá trabalho? Dá. Estamos aqui para isso, gente. Vocês já trabalham muito. Todos trabalhamos muito. Então vamos trabalhar muito mais. Como eu sempre digo nos meus posts, muito já foi feito, temos muito a fazer. Tá. Tarará, tarará, tarará. Voltando aos binômios. Ai, tô em tempo, que bom. Tô aprendendo, hein? A fazer as coisas em 1 hora. Voltando ao que eu conversei lá no comecinho com vocês, né? Do local, regional, essa tríade que eu propus, regional e global, colocar questões de binômios e de oposição entre binômios e não terceiros. Por isso que eu coloquei a questão da região. Região como topologia. Ser de dentro, ser de fora, ser daqui, ser de lá, ser de acolá, nossas e outros. E a gente podia acrescentar vários outros binômios. Eles e nós, o antigo e o novo, o internacional e o nacional, o geral e o local, o universal e o típico, o capitalismo e o pós-capitalismo, o passado e agora, a ação de colonizar e o estado atual de ser colonizado, etc. E isso tudo vai ser tratado de novo, né, no ponto 2, digamos assim, né, o 5.2, o 4.2 vai ser o tema 5, que é a live 5, quando eu vou falar da dança hoje, rito de passagem. E conforme eu fui falando isso daqui, hoje eu estava falando para mim mesma, pensando, eu lembrei muito de uma obra do Décio Otero, do Balé Estágio de 1988, que eles dançaram uma temporada só, durante um ano, uma temporada de um ano, que chamava Dance Lá que eu danço cá. Interessante. E sempre pensando que duas coisas. Ao mesmo tempo que a gente não pode cair numa universalização tecnocrata, pensar numa globalização tecnocrata e antidemocrática, né, onde o normal, principalmente as tiranias, qualquer aberração pode virar normal, né? Ao mesmo tempo, não se pode dizer que um país é uma ilha. Nenhuma ilha é uma ilha completamente isolada. Como nos equilibrar entre essas duas coisas? Aí eu vou chamar no final um artigo meu que se chama Tudo é Mistura, um artigo pequeno que agora vai virar um capitulão de um livro. Tudo é mistura porque para falar isso do ponto de vista dos artistas e lançar esse desafio para vocês pensarem junto comigo nesse Tudo é Mistura. Tá. E aí que dança, sobre que pressuposto eu vou tratar a dança? Eu vou tratar a dança aqui como um lugar de fronteirização. Sim, toda vez que a gente assiste um espetáculo de dança, o que está posto ali é o que a gente vê. Então os artistas falam, ai Cássia, mas isso é um processo. Tô nem aí. Quando vocês me chamam para ver um espetáculo, mesmo que ele seja um processo, você vai ver o que você vai ver e a gente vê. E você fecha.
um enquadre enquanto plateia naquele momento. Sim, sei que tem um processo, sim, sei de todo o trabalho, sim, sei que ele tem um tanto de improvisação a partir de determinadas canvas, como a gente chama na comédia dell'arte, ou de partituras, ou de corporeidades fixas, etc, etc, etc. Mas aquilo tá lá, né? Então, sim, é uma fronteira, é um lugar de interdisciplinariedade a dança, mas que naquele momento que ela é dançada feita uma plateia, é aquilo que a gente tem. E é com aquilo que a gente volta para casa. Conversando com todos os contextos corporais onde a gente está inserida, enquanto plateia. Conversando e às vezes brigando, né? Porque tem coisas que são chocantes para determinadas plateias. E sobre isso eu vou falar um pouco bem no tal do rito de passagem. Mas vamos falar agora da arte, né? E talvez no Brasil, aonde eu, num desses artigos aí que vocês podem ler, eu falo de fronteiras culturais que se transformam em territórios culturais, esse espaço de interdisciplinariedade, que é a construção da dança, mesmo que ela se fixe no enquadre frente a uma plateia, traz um tanto mais de mobilidade, que é uma das questões pelos quais mobilidade e abertura, os bailarinos brasileiros são reconhecidos no exterior. É uma capacidade impressionante de assumir novos desafios e de improvisar, né? De improvisação. Então tem uma questão da mobilidade que é artística e estética, que é uma questão local para a gente valorizar, principalmente agora. Mas também tem a questão dessas fronteiras como territórios, que é a mobilidade no sentido nefasto, perigoso, e eu diria mais, abjeto do termo, da possibilidade de ser tão móvel, que é a questão da ética. Então vale tudo. Nós, de certa maneira, já estávamos preparados para fake news nesse sentido. Né? Então, assim, tá. No Brasil, a gente tem essa especialização de transformar fronteiras culturais, talvez nas Américas, na América Latina, nas latinas, junto com isso, de transformar fronteirização em território que sim tem significado, tem significância, frente a um olhar eurocêntrico, que quer a unidade e que acredita que tudo que é mestiço não vale a pena, como se eles não fossem mestiços, mas tem até um texto que eu trabalho, isso, enfim, é um dos corações do livro Dança e Mundialização, vocês podem olhar, mas tem essa questão interessante, mas tem o outro lado da moeda, né, de um deslizamento entre valores éticos que resulta muitas vezes em questões muito complicadas, não só hoje. Já estava acontecendo e já vem acontecendo há muito tempo. Muito bem, né? Vamos lá. Então, eu estou falando aqui da interdisciplinariedade que se coloca como questão, como um enquadre da interdisciplinariedade, como o enquadre da interdisciplinariedade como sendo aquele momento da dança. Então, eu estou falando de interdisciplinariedade apontando para uma palavra que está no nome dessa live, para hibridismos. Eu já falei em mestiço aqui. E também poderíamos agregar alguma coisa como superposição. É um debate enorme, a gente precisaria fazer talvez merecesse um ciclo de lives ou um mini curso sobre história da dança ou temas de dança, estudos culturais em dança, a pensar assim. No final eu vou fechar, vou falar para vocês, breve eu vou dar um mini curso de história da dança gratuito, né, com vagas gratuitas, mas aí isso vai ser divulgado pelas redes sociais, mas eu vou encerrar um pouco com essa informação, tá? Sim, e essa história da dança vai ser dada da minha maneira, né? Não tem outro jeito. Então, alguns temas do que eu tô arrastando por aqui em termos de história da dança e historiografia, eles vão ser tratados aí nesse mini curso. Esse primeiro vai ter vagas gratuitas, digamos assim. Breve vocês saberão. E aí sim, vai ser assim, viu? Vai ser online.
Vai ser ensino à distância nesse momento, porque é isso que a gente pode planejar nesse momento, não tem outro jeito. Hibridismo, mestiçagem. Se são desafios híbridos, eu falei um pouco das plateias, que serão locais, e também vem de tempos e histórias onde a construção de fronteiras aparece como territórios, ou seja, a gente dança em função dessas plateias que estão à frente. E agora os artistas. Bom, então uma obra de arte, uma obra de dança, ela é fruto de uma mestiçagem de inúmeras expertises que convergem para que ela fique de pé, tá? Então ela é uma mestiçagem, ela é uma intradisciplinariedade, que se estabelece através de uma intradisciplinariedade. De muitas expertises corporais, cênicas, que convergem para elas. E aí como que essa mestiçagem, que no Brasil é uma especialidade da casa, a gente pode estudar. E aí eu escolhi 4 pesquisadoras para falar disso nesse artigo. Tudo é mistura? Ponto de interrogação. 3 brasileiras, 3 mulheres brasileiras e uma francesa. Então aí, spoiler para vocês desse artigo. As pesquisadoras, uma é a Lenora Lobo, que ela diz que a dança, nessa coisa mestiça, ela articula nascentes da percepção e do conhecimento. E nessa articulação estão as questões locais proeminentemente colocadas. Depois tem a Silvia Geraldi, que é minha colega na Unicamp, num livro, e que está citado na bibliografia desse meu artigo, que ela propõe uma democracia estilística, não uma supremacia de um estilo sobre outro, mas uma democracia estilística na dança contemporânea local, essa que a gente está fazendo aqui. Depois tem eu mesma, quando eu articulo uma entre culturas, cultura corporal da dança e coreográfica, e finalmente a Laurence Loop, que já não está no meio de nós, que ela propõe essa obra de arte mestiça da dança, ou híbrida, interdisciplinar, como a partir de um mix, de uma mistura de inputs. Tá? Então são essas múltiplas expertises que convergem. Trabalhar com essa questão dessa localização em termos de o que se faz em arte e o que se está falando e para quem, pode ser de grande valia, não só para esse momento pós-pandemia, né? Mas também para um momento anterior a ela. Mas a gente não pode falar no normal e no novo normal. Vai ser normal, e eu diria necessário e talvez fundamental, que a gente converse cada vez mais como isso. E essas 4, tem alguém perguntando aí o que é estilística. Tá no texto. Vai lá. Lê o texto. Não só o texto, Tudo é Mistura, mas o livro da Silvia Geraldi, onde ela coloca a democracia estilística. Tô boa, hein? Hoje eu tô vendo... tô conseguindo enxergar. Hoje tá menos claro, então eu consigo enxergar o que vocês estão perguntando. Mas já eu vou lá pra nossa lista de WhatsApp. Epa. Vamos lá. Por que eu falei a questão da mestiçagem, a questão do hibridismo e não hibridité, que eu estou pensando em outra língua, a partir dessas 4 pesquisadoras. Laurence Loop, Lenora Lobo, Cássia Navas e Silvia Geraldi. Fiz uma relação a partir da nossa idade. Porque, novamente, a partir disso, a gente vai ter que pensar no local. E ter que pensar no local, pensando numa frase que é bem complicada, mas eu vou falar. Quando que alguma coisa que vem de fora passa a ser de dentro? Sabe? Esse binômio de fora e de dentro, daqui, de lá e da colar. Quando alguma coisa passa a ser dança do Brasil, a partir da trajetória dos bailarinos. Ah, você faz balé.
É uma técnica eurocentrada. A, você faz contato improvisação. Nasceu nos Estados Unidos. A, você faz as danças urbanas, que agora tem uma discussão se a gente chama urbano ou não, que vem de fora. Como é que isso passa a ser de dentro? E por isso que é interessante a gente ler esse artigo. Eu mesmo tenho relido ele, de tudo a mistura, para ver como é que isso aflui no corpo local, para a gente entrar mais forte nos desafios locais, que para organizar o que seria o global, e volto a dizer, nenhum lugar é uma ilha. A arte não responde só a questões locais. A gente adivinha, os cientistas e os pensadores e os artistas adivinham mesmas coisas a partir de, às vezes, realidades diversas. É assim que a gente caminha. É assim que a ciência está caminhando nesse momento, para encontrar a vacina ou tratamento eficaz, para que a gente consiga debelar essa e outras epidemias que porventura apareçam. É a partir do local que se formam essas redes diversas. E riqueza são diferenças. Precisa ver quem vai pagar por isso. Então, trabalhar essa questão do local a partir do que é de fora passa a ser de dentro, e como, outra questão que eu coloco para vocês, e também está nesse tudo a mistura, a partir de que momento o que sai daqui passa a ser de fora, que aí são questões de economia. Aí sim se fala tanto de economia criativa. Isso está no cerne de uma questão da economia, que é a economia tucura, em geral, a criativa é a economia. Como que a gente vende isso? Como que a gente vende, de certa maneira, as relações? Como se venderá? Né? Quem vai pagar o preço, inclusive, dessa nova dança entre telas? Quando a gente puder estar em presença. Que presença e frente a que plateias? E para terminar, e sim começar a falar dos desafios híbridos, voltando à questão das plateias. Eu venho falando há muito tempo em vários artigos, em várias palestras, a questão da ruptura, né? A ruptura do moderno, que vai rompendo, e vai interessando cada vez menos a grandes plateias ou plateias maiores. Grandes eu nem faria, maiores que aqueles 50 ou 60 pessoas que se reúnem na frente de determinadas obras contemporâneas, que não estou tirando o valor dessas obras contemporâneas, são pensamentos interessantes para se discutir, mas a gente não sabe se eles vão se... Tem muito texto aqui, se alguém puder escrever e passar os textos para frente, que eu não estou conseguindo prestar muita atenção. Tá, então, plateias pequenas se organizando frente a determinadas obras de artes. Algum rechaço a essas plateias, existe uma ruptura entre algumas plateias e as obras de arte. E eu falo isso no estado de ruptura. Não é simplesmente uma tradição da ruptura. A gente vivia, pelo menos, até pouco tempo, num estado de ruptura. E uma das questões é assim, sim, vamos fazer mediação de plateias para ter cada vez mais plateias. Mas para quem falar nesse momento? Para as plateias locais, que vão garantir a subsistência da dança quando ela sair da toca novamente. Sim, para quem que se fala? O que vai acontecer, a gente não sabe, como eu já falei para vocês, as pessoas vão cansar, vai ter um fartão de tanta tela, de tanta live, de tanta dança, e a gente vai querer em presença cada vez mais. E a gente, eu digo a gente todo, mais gente que a gente, né? Porque aqui nós somos uma tribo. Os povos da dança são inúmeros, mas é um pessoal em pequeno número. E aí sim, é uma questão que a gente vem discutindo há muito tempo, essa questão da ruptura. Esses artistas que eu abordei no meu pós-doc, eles têm uma questão muito importante sobre isso, porque eles falam a mais gente através da língua pátria. E vamos encerrar, porque infelizmente eu passei do tempo. Questões que me foram feitas nessa live vão ser respondidas na próxima.
eu prometo. Gente, muito obrigada por me ter seguido durante 1 hora. Até o dia 22 de junho.